Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele tem nos sustentado. Por causa do incidente que o tablet caiu, estava com 7 minutos de gravação, mas vamos lá, né? Abram comigo em Isaías 32, a gente vai falar sobre a vinda do Messias. Lógico, fala da vinda do Messias, mas fala também de tudo que a gente hoje está vendo aqui. Então, a vinda do Messias já era anunciada em Isaías, porém, as coisas contrárias a Messias também, tá? Então, a gente presta atenção, porque essa palavra, ela é muito rica. Começa assim: eis que um rei reinará em justiça e príncipes governarão em juízo. Quem que é esse nosso rei que reinará em justiça? Jesus Cristo. Quem que pode ser o único que pode reinar com justiça? Jesus Cristo. É um homem, e um homem será como um esconderijo para o vento e abrigo contra a tempestade. Aí fala, e um homem será como um esconderijo para o vento e abrigo contra a tempestade. Vamos lembrar de uma passagem lá do Novo Testamento, da tempestade do vento, que ele estava no barco, Jesus estava dormindo, o outro ele estava andando. Então a gente já vê que ele já prenunciava coisas até que ele ia fazer. Isaías não sabia, mas ele já prenunciava, não sabia que Jesus ia fazer esses milagres com os pescadores, mas ele já prenunciava como rios de água em lugar seco, como a sombra de uma grande rocha em uma terra cansada. A gente também cita isso. Senhor, o Senhor é minha fonte de água viva, o Senhor é fonte de água viva, é a minha rocha. Então, ele já pronunciava como seria Messias. E os olhos daqueles que veem não estarão escurecidos. Ei, os olhos daqueles que veem é aqueles que declaram que o Senhor Jesus é o único Salvador, o único que pode interceder ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o único. Então, quando a gente pronuncia isso e a gente se entrega verdadeiramente a isso, tá? É bíblico isso, tá? Nossos olhos espirituais se abrem e os ouvidos daqueles que escutam, que ouvem e escutarão. Então, quando a gente dá vazão à palavra, a gente escuta o que é correto, a gente começa a ter entendimento sobre aquilo que a gente achava que a gente tinha. E não é assim. Então, o Messias, ele vem para fazer isso. Então, os olhos ali foram abertos, ele anunciou coisas novas, coisas grandes que ainda a gente nem imagina. Ele proclamou. Também o coração do precipitado entenderá o conhecimento, e a língua dos que gaguejam estará pronta para falar claramente. Quando a gente fala de Jesus, a gente fala com bonança, com boa vontade, né? Então sai, as coisas começam a fluir, sair. Aí ele começa a falar do outro lado. A pessoa viu, não mais será chamada de generosa. Aquela que viu que era colocada lá em cima, não será chamada de generosa, nem o avarento dito ser dadivoso. Por quê? Porque os valores foram invertidos. Jesus mostrou os valores sendo invertidos. Lembra lá dos sacerdotes, dos fariseus lá? Eles eram tidos como grandes, né? E, no entanto, Jesus veio para mostrar que não era bem assim. Então, ele pegou os humilhados e exaltou, e aqueles que eram, né, exaltados caíram. Então ele já prenunciava isso. Porque a pessoa vil falará vilania e seu coração obrará iniquidade para praticar hipocrisia e para pronunciar erro contra o Senhor. Ei, lembra dos fariseus querendo achar algo contra o Senhor? Os corações deles estavam assim. E eles estavam o quê? Pronunciando erros contra Jesus. Para fazer vazia a alma do faminto, e ele fará acabar a bebida do sedento. Então ele age naqueles que estão de alma vazia.
Então, lembra da multidão? A mesma que aclamou Jesus é a mesma que apedrejou, eram almas vazias. Também os instrumentos do avarento são maus. Ele planeja planos perversos para destruir o pobre com palavras mentirosas. Mesmo quando necessitado, falo que é correto. Porém, aí ele vem. Porém, o generoso planeja coisas generosas, e por meio de coisas generosas ele ficará de pé. Levantai, vós, mulheres indolentes, ouvi minha voz, vós, filhas indiferentes, dai ouvidos à minha fala. O Senhor já falava que eu sou generoso para fazer coisas generosas. Vocês, mulheres indolentes, levanta, escuta a minha voz, dá ouvido à minha fala. Ei, presta atenção no que eu estou falando. Muitos dias e anos vós sereis atribuladas, vós mulheres indiferentes, porque a vindima falhará, a colheita não chegará. Tremei, vós mulheres que estão indolentes, sede atribuladas, vós indiferentes, despivos, ficai nuas e cingi vestimentas de pano de saco sobre os vossos lombos. Vestir de pano de saco é humilhar-se diante do Senhor. Jó fez isso, Isaías fala aqui novamente, vestir-se de pano de saco é se humilhar perante o Senhor. Elas lamentam-se-ão por seus peitos, pelos campos agradáveis, pela vinha frutífera. Sobre a terra do meu povo brotarão espinheiros e arbusto com espinhos. Sim, sobre todas as casas alegres dentro da cidade alegre. Porque os palácios serão abandonados, a multidão da cidade será retirada. As fortificações e torres serão por refúgios eternamente, uma alegria para jumentos selvagens, um pasto de rebanhos. Aí é que ele fala, ei, tá vendo isso tudo que eu falei? Vai acontecer. E acontece. A gente hoje a gente vive escassez de alimento. A gente lamenta por tempos que tinha campos agradáveis, que tinha coisas frutíferas. Aí ele fala disso tudo, dessa sequidão, dessa tribulação, isso tudo, se a gente traduz em tribulações. Aí ele vem assim, até o Espírito ser derramado sobre nós do alto, e o deserto ser um campo frutífero, e o campo frutífero ser considerado uma floresta. Ei, de onde veio o Espírito Santo? Ele foi derramado. Aí você fala assim, mas como ele sabia disso? Porque nessa época o Espírito Santo ainda não estava tão manifestado assim, ele já habitava no meio da gente. Então ele fala assim, né? Até o Espírito ser derramado sobre nós do alto, foi quando Jesus realmente mostrou o Espírito Santo, mas ele já habitava no meio da gente. As palavras eram de entendimento, Deus se revelava através do Espírito. Então o juízo habitará no deserto e justiça permanecerá no campo frutífero, e a obra da justiça será paz, e o efeito da justiça, quietude e segurança eternamente. E meu povo habitará em uma habitação pacífica, em moradias seguras e em lugares quietos de descanso. Quando chover granizo caindo sobre a floresta e a cidade vier a ser abatida em um lugar humilhado, abençoados sois vós que semeais junto a todas as águas e que enviais naquela direção os pés do boi e do jumento. Então, lá no final, a obra da justiça será paz, efeito da justiça, quietude e segurança eterna. Quando a gente vai ter isso? Quando a gente for para a glória. E hoje eu te pergunto, você ainda tem dúvidas sobre que o Messias já era anunciado? Em que ele veio, ele habitou entre nós? Isaías fala sobre isso. A vinda do Messias. Amém? Eu espero que essa palavra tenha atingido o teu coração. Irmãos, seja discípulo do Senhor Jesus. A gente não é só discípulo do Senhor
quando você está profetizando, quando você está louvando. Não, você está sendo discípulo quando você compartilha a palavra. A palavra, ela faz, ela é viva, ela é eficaz. Então, seja você discípulo do Senhor. Tem o YouTube, tem o Face, tem o Insta. Compartilhe se quiser. É você e Deus. Eu só sou um instrumento. E enquanto Ele me ordenar, eu estarei aqui. E eu espero que amanhã eu esteja aqui com mais uma palavra rema. Fique na paz do Jeová Jireh, o Deus da providência. Shalom, Adonai, paz.